mandaram um vídeo da dita Lorraine Warren. Eu não sei quem é Lorraine Warren. Fui pesquisar. Lorraine Warren é responsável pelos grandes filmes do cinema. Annabelle 1, 2, 3, A Missão, a Saga, a Revolução da Annabelle, todas essas coisas de Annabelle. Amityville, tudo. E aí, peraí. Por que a gente não vai entender, então, quem foi Lorraine Warren nas ideias? Ao contrário de ver o que o cinema me traz. Eu não vou ver o cachorro pelo rabo, eu quero ver a cabeça do animal. Nos anos 80, até antes, nos Estados Unidos, os Estados Unidos era feito por condados, por estados, cada um separado. Cada um tem suas histórias, cada um tem suas crenças, cada um tem suas ideologias e leis. Tanto a Lorraine Warren quanto o Ed Warren, que eram casados, o Ed era um ex-militar que tinha voltado pra guerra, não tinha porra nenhuma, não tinha um puto no bolso, falou, vamos trabalhar do quê? Não tem dinheiro. A Lorraine, ela era uma sensitiva. O que é uma sensitiva? Ai, tem alguma coisa aqui. Pronto, acabou. Então foi barrado. As sensitivas americanas se formam pela simples percepção. Tem algo aqui. A Lorraine foi de estado, estado, condado e condado, criando essas histórias por meio da crendice popular. Ah, acredito no Saci Pererê aqui. Aí ela cria a história do Saci Pererê, só que ela potencializa essa história. Com a percepção dela. Com o marketing comercial. O que dá medo a um ser humano? Ela foi e criou, potencializando o medo. E ela vende essas histórias. Entendi. Então, mas só me dá um breve resumo, porque eu realmente não sei quem que é essa mina aí. Ela é uma escritora? Senhora... Mas ela é uma escritora? Não. O que ela é? Ela era uma sensitiva. Ponto. Mas tem um livro, filme... Ela escreveu tudo. Livro e filme. Entendi. Ela escreveu livro, escreveu filme. A Amityville, a Annabelle. A Annabelle é dela. Entendi. Então ela é uma autora pica nesse mundo. Sim, teoricamente sim. Aí ela cria um museu nos Estados Unidos baseado no que ela encontrou na rua e ela coloca dentro do museu dizendo que é assombrado. E ela vende essa ideia. Custa $170 ficar meia hora dentro do museu. Caralho. Caro, hein? Caro. Mas ele cobra. Quem cobra é o genro dela. Porque ela faleceu e o Ed faleceu. Quem morreu primeiro foi o Ed e depois ela. Tá? Então ela já é Como falecida. eles faleceram? Foi de boa? Cara, foi ruim isso. Porque a Lorraine estava viva. Quando eu fiz a análise do vídeo dela, eu falei, ela vai morrer por uma doença cardiorrespiratória que vai pegar ela. Morreu cardiorrespiratória. Caralho. É horrível isso, porque não tem que prever a morte de ninguém. Mas eu falei, tipo, na adrenalina do vídeo. Sim. Na adrenalina. E ela faleceu com isso. Teve o enterro dela, eu vi o vídeo do enterro. Lorraine e eu, brothers, ela não sabe disso. Não sabe? Não sabe, chama ela aí. Já chamei. Já chamou? Será que ela foi pro outro lado mesmo? Calma aí, tu já chamou a Lorraine? Ela foi pro outro lado mesmo, é isso? Ela foi pro outro lado da força. É isso? Eu vou Você tá falando zoando ou tá falando sério? Não, tô falando sério. Isso é bom, caralho, né? Não, ela não foi lá. Ela foi pra outro lugar. Pra que lugar Eu ela vou foi? te mostrar. What the fuck? Agora Não tem outro lugar, caralho. Que merda Que que tem porra outro é essa? lugar, Pra onde ela cara. foi? Pra onde foi a Lorraine, Achei que todo mano? mundo fosse pro mesmo lugar. Fiquei, dá essa caralho, porra, que merda. Não, cara, o obsessor. Ele vai transformar num monstro, dá pra ele, senão ele vai gritar aqui comigo. Não, mas Não, esse ele tá daqui ligado, é. ele tá não ligado. tem- Não, esse daqui na real não tem nada. Tudo bem, tem nicotina, sim. Um pouquinho, tudo bem. É que esse aqui acabou, né? Tá, então vamos lá. Aí o que acontece? Eu comecei a ver alguns vídeos da Lorraine indo nos lugares e tentando ajudar as pessoas. Cara, quando você vê a necessidade de uma pessoa que precisa ali de retirada de energia sobre ela ou das casas, é uma coisa muito verdadeira, muito honesta. A pessoa precisa de ajuda, nem que seja uma conversa, um esclarecimento sobre o fato e tudo mais. Ela entrava, olhava, falava, sua casa está imunda. E saía, cara. Ô filha, volta e faz alguma coisa. Você não é a mulher que enfrentou a Annabelle no cinema? Faça algo. Não fazia. Eu assisti dezenas de vídeos que ela fazia isso e sempre era o mesmo padrão. Mesmo padrão. Fala, porra, quem é que tá vendendo essas coisas pro cinema? Quem é que tá liderando a verdade do cinema? Aí a mídia começou a ficar meio inquieta. Por quê? Porque alguns casos que ela dizia ter participado, ela mentiu e não participou. Entendi. Começou a marketizar. Caso de Enfield, que foi da Inglaterra e tudo mais, um psicólogo chegou lá primeiro, um psiquiatra chegou primeiro pra ver o que estava acontecendo e botou os dois pra fora. O Ed chamou e o cara falou, você tá sentado numa mina de ganhar dinheiro, cara, você tá perdendo a chance. Ele falou, cai fora. Aí você já sabe qual é a índole do cara. Aham. Aí a BBC de Londres chamou a Lorraine pra conversar. Senta aqui. A Amityville, na história real que você me escreveu no livro, diz que um demônio saiu do porão da casa, quebrando tudo, saindo. Isso é verdade, Lorraine? Não é verdade. Hollywood aumentou a história. E por que você não disse que era, pelo menos uma parte é verdade, a outra você permitiu isso? Por dinheiro. Por royalties.
E ela ganha muito ainda com a imagem dela. Só que o museu está fechado. Por quê? Porque ela fez uma apropriação indevida. O museu não pode atuar numa área residencial. E a prefeitura foi lá e fechou o museu dela. Entendi. Então ela acumula multas assim, milionárias com relação a isso. Outra, tem um escândalo que envolve o Ed. E, infelizmente, eu recebi essa matéria, e até dou o direito de dúvida, que fala que o Ed mantinha uma criança, 17 anos de idade, uma menina, e ele já mais velho, na qual ele tinha relações sexuais concedidas pela própria Lorraine Warren dentro de casa. A menina ficava no quarto de baixo, a Lorraine ficava no quarto de cima, uma noite ela dormia com ele, uma noite dormia com a Lorraine. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com falsos ídolos. Quando a gente vai analisar essas histórias, a gente cria apreço pela história, mas admira mais o ser humano. Cara, esse ser humano, ele tá fadado a erros. Então, quando a gente mostra isso em vídeo, comprova, documentos seríssimos e tudo mais, você tá errado. E não a Lorraine e o Ed. E aí, quando você fala, tá, vamos testar a veracidade disso, trazendo pelo menos um approach próximo à ciência, e você descobre que não é verdade, que a coisa não é real, você é condenado. E aí eu cansei. Me mandaram as fitas proibidas que não saíram nos Estados Unidos. Uma moça nos Estados Unidos teve acesso a essas fitas e mostra a Lorraine Warren indo em Connecticut para atender um fazendeiro. O fazendeiro, cara, é sério, parecia o Magnum. O Tom Selleck, antigo, do Magnum. Todo sério assim, e o genro da Lorraine tentando expurgar algum mal. Primeira coisa, eles não têm autoridade para fazer esse tipo de coisa. Só quem tem são as pessoas ligadas ao Vaticano, ou seja, os bispos, arcebispos, pessoas que sabem fazer. Você acredita, tipo, você credibiliza o Vaticano nesse sentido? Você acredita que eles têm realmente essa premissa? Veio deles. Se o demônio é deles, criado por eles, eles é que sabem como tirar. Entendi. E entra o Gabriel Amorfi nessa questão, e segura essa pergunta que eu vou te explicar isso. Na hora, a Lorraine tenta lá, todo mundo tenta, mas ela desiste. Ao invés dela mandar para um psiquiatra, ela abre mão do negócio. O cara pegou uma calibre 12, atirou na mulher e depois se matou. Pergunta se os Estados Unidos condenou a Lorraine por ter feito uma negligência de ter encaminhado isso para um médico responsável e feito uma internação psiquiatra, um diagnóstico sobre o indivíduo. Não fez. Ela é responsável por isso. Porque se você vai na casa de uma pessoa e você constata que existe um desequilíbrio emocional e mental, você não bota a mão na pessoa. Você chama um psiquiatra. Você leva para uma internação, para depois verificar se é algo espiritual. Então eu comecei a ver a Lorraine Warren sobre uma ótica de uma sensitiva que tinha sua crendice popular, mas que arrastou uma história bem complicada de ser respondida. Porque você envolve pessoas e entra no fanatismo. Esse fanatismo é que as pessoas têm que começar a questionar. Por que você é fã daquilo? O que te leva a ser fã daquilo? Você sabe dos erros da pessoa? Você está ciente dessas atitudes? Beleza. Caso contrário, presta atenção no qual pessoa que você está se apoiando. Você está colocando sua fé, sua crença naquilo. Tá? Onde é que tá a Lorraine, cara, que tu ia falar? Porra, boa, cara. Eu achei que eu ia dar uma escapulida. Ia ter o segundo Spook House aqui. Cara, mas se você não tiver afim de eu vou explicar falar... pra você. Não, imagina. Eu não tenho o que... Cara, não, cara. Você não precisa se preocupar com isso que a gente... É que assim, é vai muito rolar legal. de novo, tá ligado? Porque eu tô curtindo pra caralho. Eu tô bolado aqui, só que... Lorraine Warren, então, nesse caso, ela além de ter todas essas energias retiradas, mas ela tem uma energia muito delicada para o mundo espiritual. Que é se tornar uma líder religiosa, entre aspas, porque ela cria um movimento de massa que acredita piamente no que ela fala, mas que se essa consciência voltar dessa maneira, a chance dela de novo repetir os mesmos erros é enorme. Então é um outro lugar no qual ela vai ter que passar por um processo mais delicado para a anulação disso. Mas esses caras precisam ser tratados sobre a ótica de uma espiritualidade de uma maneira muito delicada. Senão volta um efeito cíclico ao mundo e que você vai ficar preso sempre àquele processo. Imagina cada vez mais um Hitler surgindo, um Hitler surgindo, um Hitler surgindo. Você vai ter um movimento cíclico que algum povo vai ser dizimado. E pra onde vai? Qual é esse local que a Lorraine foi? Existe Não esse local sei te mapear.